Paz do Senhor, irmãos, eu tenho a palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em Êxodo 13. Vamos começar lendo do 17 a seguir, que vai falar assim. Deus conduz o povo pelo deserto. E aconteceu que, como Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Amém, irmãos? A palavra do Senhor vai falar aqui, né? Sobre a jornada, né? Do povo. Quando começou a jornada deles, que eles tinham acabado, né? De sair do Egito. E a palavra do Senhor vai falar que Deus ali, né? Estava conduzindo eles para o lugar da promessa, né? A palavra do Senhor vai falar que Deus tinha prometido, né? O povo de Israel, a terra de Canaã, né? E a palavra do Senhor vai falar que ali Deus, conhecendo, né? O povo, sabendo que o povo não estava preparado, né? Para uma guerra. Eles tinham acabado de sair do Egito, eles não eram treinados, né, para a guerra. E Deus os conhecendo, a palavra do Senhor vai falar que Deus não os levou, né, pela terra dos filisteus, que era mais perto, né, deles chegar no lugar da promessa. E muitas vezes acontece com a nossa vida. Às vezes o Senhor nos faz uma promessa e ficamos, né, igual o povo aqui, né, tudo eufórico, alegre, né, doido para alcançar logo, chegar logo, né, no lugar da promessa. Só que a palavra do Senhor vai falar que até eles chegarem no lugar da promessa, houve muitas batalhas que eles tiveram, né, que lutar. Foram muitas guerras, né, que eles lutaram para vencer até chegar, né, no lugar da promessa. E a palavra do Senhor também vai falar que nem todos chegaram. Desses que saíram, né, do Egito, dessa geração que saiu, né, do Egito, para chegar no lugar da promessa, só quem conseguiu chegar foi Josué e Caleb. O resto, né, pereceu no deserto. E por quê? Por causa da desobediência, por causa, né, da dura cerviz. Então eles eram um povo difícil, vamos falar assim. Irmãos, mas voltando, né, para a promessa. O Senhor, às vezes, ele nos faz uma promessa e nós não temos ideia do que vamos passar até chegar no lugar da promessa. E muitas vezes a gente passa por tantas aflições, né? Vamos falar assim, tantas dores até chegar, que se a gente soubesse, né? Se Deus contasse, né, pra gente o processo até chegar na promessa, creio que muitos iam desistir só de ouvir, né, o processo que você ia ter que passar até chegar lá. Mas Deus, sendo sábio, né, soberano, Ele não nos conta, porque Ele conhece a nossa fragilidade. E o Senhor, né, deixa isso bem claro aqui, né, no 17. Que ele não levou o povo, né, pelo caminho dos filisteus, porque o Senhor sabia que quando eles vissem a guerra, né, que ia se levantar, eles não eram preparados, não estavam preparados, eles iam desistir e voltar. E assim muitas vezes acontece com a gente, não estamos preparados para o que vem quando o Senhor nos promete, né, algo. E por isso o Senhor não nos conta e nos leva, né? Vamos falar assim, pelo caminho do deserto, e começa a nos ensinar, né? No deserto, nós começamos a passar, né, por processos de preparação até chegar, né, no lugar da promessa, onde o Senhor nos prometeu que chegaríamos. Porque, como eu falei, se o Senhor nos revelasse antes o processo até chegar lá, muitos desistiriam, não aguentariam.
Então, irmãos, tem processos que é assim mesmo, é doloroso. Você vai ter que passar, né? Pela escola do deserto, você vai ter que passar por todos os processos até chegar lá. E no 18, irmãos, vai falar assim: mas Deus fez o povo ir pelo caminho do deserto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. Então o Senhor, ele não os levou, né, pelo caminho dos filisteus, mas ele os levou pelo caminho do deserto, e eles, né, ele fez o povo rodear ali, né, pelo caminho do deserto. Por quê? Porque deserto é lugar de preparação. O povo não estava preparado para ir pelo caminho mais rápido. Porque pelo caminho mais rápido, né, tinha guerras, e eles não estavam preparados, né, para lutar em uma guerra. Eles não eram guerreiros, eles eram escravos, eles eram servos ali no Egito. E o Senhor, conhecendo, né, que eles não estavam preparados, que eles iam querer desistir, né, o Senhor fez com que eles fossem, né, pelo caminho do deserto, pelo caminho mais longo. Nós muitas vezes, né, não queremos passar pelo caminho do deserto porque é mais longo. Mas quando o Senhor te levar, né, pelo caminho do deserto, agradeça ao Senhor, porque é mais longo, mas também o Senhor te prepara, né? Quando você está preparado para enfrentar algo, para fazer determinada coisa, é muito mais fácil do que quando você não está preparado, quando você não sabe o que fazer. E ali o Senhor, conhecendo, né, que aquele povo não era um povo preparado para lutar ali na guerra ainda, né? O Senhor os levou eles para rodear, né, pelo caminho do deserto, para que ali o Senhor os preparasse, né, para eles chegar até o lugar, né, desejado, até o lugar que o Senhor tinha preparado para eles chegarem. Só que, como eu falei, né, a palavra do Senhor vai falar que essa geração toda morreu no deserto, porque era povo murmurador, era povo desobediente, povo que não obedecia, né, à voz do Senhor. E dessa geração aqui que saiu do Egito, a palavra do Senhor vai falar que somente entrou, né, na terra prometida dessa geração Josué e Caleb. Então, irmãos, quando não estamos preparados, quando não damos ouvidos, né, a direção do Senhor, a orientação do Senhor, endurecemos o nosso coração e começamos a fazer, né, coisas que desagradam o coração do Senhor. Você corre o risco, né, de perder, né, aquela promessa que o Senhor te prometeu, como essa geração aqui perdeu. Mas aqui no 21, o Senhor vai continuar falando e vai falar assim: e o Senhor ia adiante deles de dia em uma coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite em uma coluna de fogo, para os iluminar o caminho, para que caminhasse de dia e de noite. Então o Senhor aqui, né, a todo tempo ia com eles. O Senhor não desamparou o seu povo, mas o Senhor ia com eles, né, numa coluna de nuvem, né, durante o dia ali, fazendo com que eles não sofressem tanto, né, o calor, né, do dia do deserto ali. Então, a todo tempo o Senhor era proteção e cuidado aqui para esse povo, e mesmo assim eles não souberam reconhecer. E nos dias de hoje não é diferente com a gente também. O Senhor cuida, o Senhor livra, o Senhor guarda, e muitas vezes somos tão desobedientes, né? Não sabemos agradecer também, né, o cuidado do Senhor. Então, e de noite, a palavra do Senhor vai falar que o Senhor ia, né, adiante deles também, né, em uma coluna de fogo, para que o Senhor, né, pudesse iluminar o caminho, né, e aquecer também aquele povo durante a noite. Então, o Senhor era cuidado para eles, tanto de dia quanto de noite. Então, quando você tem o Senhor, né, como seu protetor, como seu Deus, o Senhor, ele cuida de você nos mínimos detalhes, assim como ele cuidava desse povo. O Senhor não cuidava desse povo só de dia, mas o Senhor também cuidava à noite.
E noite também significa o quê? Momentos difíceis. Mas o Senhor não te desampara, Ele não te deixa só. Ainda que tua noite, né, esteja sendo escura agora, esteja sendo difícil. Talvez a tua noite escura hoje seja o quê? Uma perda, né? Você perdeu alguém querido, amado. Ou a tua noite escura seja um momento, né, difícil mesmo que você está passando em alguma área da sua vida, né? Seja enfermidade, seja uma escassez, eu não sei, mas o Senhor está falando que assim como ele era cuidado, né, para o povo de Israel, de dia, ele também era cuidado, né, era cuidado para eles de noite. Então não importa a situação, né, que você esteja passando, tenha o Senhor como seu pai, como seu protetor, como seu cuidador mesmo, é aquele que cuida de você em todos os momentos da sua vida, não importa qual o momento, né, que você esteja passando. Mas creia que o Senhor é cuidado, né, na sua vida, assim como o Senhor foi cuidado aqui na vida do povo aqui de Israel. Então o Senhor se responsabilizou pelo aquele povo ali. E se aquele povo, né, todo que saiu não conseguiu entrar na terra prometida, se todos não conseguiram, foi por culpa deles mesmos, né, que não obedeciam, né, a voz do Senhor, não obedeciam os direcionamentos que o Senhor dava, mas a todo tempo aquele povo tentava ao Senhor. Mas a palavra do Senhor vai falar que dois, né, se destacaram ali, né, no meio daquela geração que foi Josué e Caleb. E eles conseguiram entrar. Por quê? Porque eles obedeceram à voz do Senhor. Eles creram na palavra do Senhor. Eles tomou posse ali daquela palavra. E por mais que eles viram, né, como é que fala? Por mais que eles viram dificuldades, né, até para entrar na terra prometida, mas eles sabiam que eles tinham uma promessa da parte do Senhor. E se eles tinham uma promessa da parte do Senhor, eles sabiam que não era na força deles que eles iam conseguir, mas era o Senhor mesmo, né, que ia esforçar eles e que ia ajudar eles a vencer, né, aquela barreira e ultrapassar e chegar, né, até o seu milagre. E o Senhor fala conosco também através dessa palavra. O que eu te prometi, se eu te prometi, eu me responsabilizo pelas minhas palavras. Não é pela tua força que tu vai conseguir. Não é olhando o teu cenário totalmente contrário agora, né, nesse momento, que você vai desanimar. Não, não olhe para o teu cenário, não. Olha para aquele que te fez a promessa e falou que você ia conseguir, que você ia chegar lá. E creia como esses dois, porque se você crê como Josué e Caleb, creram na palavra do Senhor, você vai conseguir, você vai chegar lá. Ainda que seu cenário, né, mostre ao contrário. Mas não olhe, né, pelos teus olhos carnais, mas olha pelos teus olhos espirituais. Amém, irmãos? Então foi essa palavra que o Senhor me deu para compartilhar, né, com os irmãos nesse dia. Vamos orar? Pai, obrigada por mais um dia, obrigada pela tua palavra, Senhor. Obrigada porque o Senhor fala e nós cremos, Jesus, na tua palavra. Nós cremos que não é pela nossa força, mas é pela força do Senhor que vamos conseguir chegar, né? Até onde o Senhor nos prometeu que chegaremos. Pai, desde já eu quero te pedir, quando essa palavra chegar, o Senhor entre com cura, com libertação, com salvação, com transformação. E que o Senhor venha estar suprindo todas as necessidades, né, dos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.